Os 10 superalimentos medievais que os médicos modernos estão redescobrindo agora. Tem uma planta que cresce na calçada da sua casa e que já foi chamada de mãe de todas as ervas. Outra tão valiosa que leis reais proibiam arrancar ela dos campos. E uma terceira que médicos medievais usavam para parar a peste negra. Não tô falando de açaí, chia ou couve orgânica de supermercado caro. Tô falando de plantas que mantiveram aldeias inteiras vivas durante o inverno, que curavam feridas de guerra, que eram tão poderosas que monges plantavam elas com luvas porque um erro podia matar. Antes de existir vitamina C em cápsula, já tinha uma plantinha que brotava na neve e salvava gente da morte por escorbuto. Antes de remédio para coração em farmácia, já tinha uma flor branca que regulava batimento cardíaco. E a parte absurda, a maioria dessas plantas ainda cresce sozinha, talvez no seu quintal, e você passa por elas todo dia sem saber. Aqui é o canal Segredos do Solo. Se você cansa de ouvir falar das mesmas baboseiras nutricionais de Instagram, fica comigo. Hoje a gente volta para os jardins de mosteiro, para os campos fustigados por tempestade, para os quintais de camponês onde essas plantas extraordinárias mantiveram a humanidade de pé. Inscreve aí, porque eu posto conteúdo assim toda semana. Número 10. Bom Henrique, o aspargo do pobre. Essa é a planta mais inteligente que você vai conhecer hoje. Arqueólogos encontram ela ainda crescendo perto de ruínas de aldeias abandonadas há 500 anos. 500. A aldeia sumiu, as casas viraram pó, mas o Bom Henrique continua ali, produzindo. Porque ela é perene. Planta uma vez, colhe para sempre. E não é só uma colheita, são 3. Na primavera brotam os talos grossos tipo aspargo. Você corta e come. No verão solta folhas verdes tipo espinafre. Você colhe e come. No outono faz semente que você moe para farinha. Você colhe e come. 3 alimentos diferentes da mesma planta. Com 0 manutenção. Ela cresce sozinha, volta todo ano, não pede nada. E nutricionalmente. Ferro, vitamina A, vitamina C. Tudo que um camponês medieval precisava para não morrer de deficiência nutricional depois de meses comendo só pão velho e nabo. Era a planta da sobrevivência. Aqui garantia que, não importa quão ruim fosse a colheita principal, você tinha o que comer. Hoje ela está esquecida, mas ainda cresce. Em beiras de estrada, em terrenos baldios, esperando. Número 9. Linho. A Europa medieval era literalmente mantida unida pelo linho. Vela de navio, linho. Roupa, linho. Corda, linho. Papel de pergaminho, linho. Atadura para ferida, linho. Mas o que ninguém te conta é que a semente de linho era um dos alimentos mais completos que existia. Ômega 3 em concentração absurda. Nas regiões onde peixe era raro, tipo longe do mar, as pessoas dependiam de semente de linho para manter o cérebro funcionando. Literalmente. Aquelas gorduras essenciais que todo mundo fala hoje, linho já tinha. E era tão valioso que funcionava como moeda. Camponês pagava imposto feudal com linho. Trocava por ferramentas, por animais, por terra. Carlos Magno, rei dos francos lá pelo ano 800, tornou o cultivo de linho obrigatório. Não era sugestão, era lei. Porque ele sabia que precisava de exército forte e marinha forte, e isso vinha de pessoas bem nutridas vestindo roupas decentes navegando em navios que não afundavam. Hoje a gente compra óleo de linhaça em cápsula na farmácia por R$ 50 a caixinha, sendo que dá para plantar no quintal e colher de graça. Número 8. Erva cidreira. Os monges medievais chamavam ela de alegria do coração. Não era metáfora, era literal. Eles observavam que pessoas que tomavam chá de erva cidreira ficavam mais calmas, dormiam melhor, reclamavam menos. Hildegarda de Bingen, abadesa alemã do século XII, uma das mulheres mais inteligentes da Idade Média, escreveu que a erva cidreira torna o coração feliz e fortalece o espírito. Carlos Magno de novo. Ele ordenou que fosse plantada em todos os jardins imperiais. Todos. Porque ele via o efeito que ela tinha. A ciência moderna confirma. Erva cidreira tem compostos ansiolíticos reais. Reduz ansiedade, melhora sono, aumenta foco. Sem deixar você dopado tipo remédio controlado. E tem bônus. É antiviral. Funciona contra herpes. Os monges não sabiam disso tecnicamente, mas sabiam que funcionava.
Eles faziam pomada de erva cidreira para feridas que não cicatrizavam. Planta super fácil de cultivar. Cresce rápido, gosta de sol, aguenta seca. Você planta uma vez e ela volta todo ano mais forte. Chá de erva cidreira fresca, melhor que qualquer ansiolítico caro de farmácia. E cresce no vaso. Número 7. Batata doce do norte. Essa é obscura, quase ninguém conhece. Chamada de ground bean ou batata doce americana, é uma trepadeira que produz tubérculos embaixo da terra. E esses tubérculos têm até 17% de proteína. Deixa eu repetir. 17%. Batata comum tem 5%. Isso é 3 vezes mais proteína. Para um camponês medieval que vivia de pão e sopa rala, encontrar uma planta que dava proteína equivalente à carne era tipo achar ouro. E ela ainda fixa nitrogênio no solo. Melhora a terra enquanto cresce. Você planta ela num canteiro pobre e no ano seguinte o solo tá melhor. O sabor, tipo castanha torrada com um toque de noz. Os monges que testaram ela em mosteiros experimentais ficaram impressionados. Mas ela sumiu, apesar de ser resiliente, nutritiva, saborosa. Sumiu porque batata comum da América do Sul chegou depois e tomou todo o espaço. Hoje tem gente resgatando ela. Pequenos produtores nos Estados Unidos, Canadá. Aqui no Brasil ainda é raríssima. Mas imagina o potencial. Uma planta perene, rica em proteína, que melhora solo, podia ter mudado a história das fomes europeias. Número 6. Trigo Einkorn. O avô de todo o trigo que você come hoje. Einkorn alimentou a humanidade por 10.000 anos. 10.000. Ele é um dos primeiros grãos domesticados, lá no início da agricultura, e continuou sendo plantado na Idade Média, porque era resiliente. Raízes profundas, resistente à seca, resistente a fungo. Enquanto o trigo comum morria de ferrugem ou de falta d'água, o Einkorn continuava produzindo. Nutricionalmente, ele destrói o trigo moderno. 30% mais proteína, mais luteína, que protege os olhos, menos glúten, mais digestível. Por quê? Porque geneticamente ele é simples. 14 cromossomos. O trigo moderno tem 42. Ele foi modificado, cruzado, selecionado para render mais, crescer mais rápido, ser mais fácil de colher. Mas perdeu nutrição. Perdeu resistência. Ganhou glúten pesado que inflama intestino. Em aldeias alpinas remotas, tipo nos Alpes suíços, tinha lei protegendo campos comunitários de Einkorn. Era garantia de segurança alimentar. Se tudo mais falhasse, o Einkorn salvava. Hoje ele está voltando. Padarias artesanais, restaurantes naturais. Porque o pessoal está percebendo que trigo antigo é melhor. Dá para comprar semente. Dá para plantar. E se você tem intolerância a glúten leve, Einkorn pode ser a solução. Número 5. Merugem. A plantinha que salvava a gente da fome no final do inverno. Entre fevereiro e abril, quando os estoques de comida do inverno acabavam e a colheita nova ainda não tinha crescido, existia a lacuna da fome. Semanas perigosas onde gente morria de inanição esperando a primavera chegar. A merugem, ou chickweed, brotava nessa época, no frio, na neve derretendo, pequena, verde, delicada, e podia ser comida crua, direto do chão para a boca, sabor levemente doce e textura macia, vitamina C, ferro, cálcio, magnésio, tudo que estava faltando depois de meses comendo grão seco e carne salgada. Camponeses saíam para os campos com cestos e colhiam sacos de merugem, comiam ensalada, cozinhavam em sopa, misturavam com ovo, e ela ainda tinha uso medicinal. Monges faziam cataplasma de merugem para queimadura, para irritação de pele. Os compostos dela são refrescantes, anti-inflamatórios. Hoje ela cresce como praga em jardim. Pessoal arranca e joga fora, sendo que é comestível, nutritiva, grátis. Número 4. Tanchagem. A mãe de todas as ervas. Tá crescendo na calçada agora, naquele cantinho de terra entre o asfalto e o muro. Folha larga, verde escura, meio grossa. A tanchagem era o pronto-socorro medieval. Cortou o dedo com foice? Tanchagem. Picada de inseto? Tanchagem. Queimadura? Tanchagem. Ferida infeccionada? Tanchagem.
As folhas esmagadas contêm alantoína e alcubina, compostos que reduzem inflamação, estancam sangramento, aceleram cicatrização. Para um agricultor lidando com ferramentas afiadas, animais grandes, trabalho pesado, um punhado de folha de tanchagem era a diferença entre uma lesão leve e uma infecção que matava. Enquanto o médico de castelo cobrava ouro, a tanchagem era grátis. Crescia em todo lugar. Qualquer um podia usar, e ela prospera onde nada mais cresce. Entre pedras, em solo compactado, pisoteada. Quanto mais você pisa nela, mais forte ela fica. Até o nome em inglês é plantain, tipo banana da terra, porque ela segue os passos humanos. Onde o homem vai, ela vai junto. Ciência moderna confirma tudo. Tanchagem tem propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias, hemostáticas. Funciona. Próxima vez que você ver ela na calçada, não pisa por cima. Pega umas folhas, lava, amassa e coloca em qualquer ferida pequena. Vai ver. Número 3. Raiz forte. Medicina com marreta. Quando as ervas suaves não funcionavam, quando a doença era forte demais, quando o peito estava trancado de catarro, chegava a hora da raiz forte. Essa raiz não brinca. Você rala ela e o cheiro sobe direto para o cérebro. Queima, traz lágrima, abre tudo. Os compostos voláteis dela ficam dormindo até você quebrar a raiz. Aí explodem. Isotiocianatos, mesma família da mostarda e do wasabi. Agricultores medievais sabiam que precisava esmagar ou ralar para funcionar. E a pasta resultante gerava um calor tão intenso que abria vias aéreas instantaneamente. Para quem morava em casas úmidas, frias, cheias de fumaça de lareira, infecção respiratória era comum. Raiz forte quebrava febre, soltava congestão, limpava pulmão. E tinha outro uso: conservar carne. Misturada com vinagre, ela preservava carne em uma era sem geladeira. Matava bactéria, impedia putrefação. Hoje a gente usa raiz forte ralada em churrasco, em molho. Mas ela ainda tem o poder medicinal. Próxima vez que você tiver sinusite, congestão forte, come uma colher de raiz forte ralada. Vai abrir tudo em 10 segundos. Número 2. Lírio do vale. A planta mais perigosa e mais valiosa ao mesmo tempo. Florzinhas brancas delicadas em forma de sino. Perfume doce, inebriante, linda demais, imortal. Lírio do vale contém glicosídeos cardíacos tão potentes que podem parar um coração. Toda a planta é venenosa. Folha, flor, raiz, semente. Comer, ela mata. Mas nas mãos certas, ela salvava vidas. Monges a cultivavam com luvas. Colhiam as flores com extremo cuidado, porque sabiam que a dose certa fortalecia coração fraco. A dose errada matava. Eles estavam, sem saber, fazendo cardiologia primitiva, tratando o que hoje chamamos de insuficiência cardíaca congestiva. A ciência moderna provou que eles estavam certos. Os compostos do lírio do vale são quimicamente semelhantes a medicamentos cardíacos usados até hoje. Era chamada de escada para o céu, duplo sentido. Ou ela te curava ou te levava literalmente para o céu. Boticários habilidosos eram ricos porque sabiam usar essa planta. Pessoas viajavam dias para conseguir tratamento com lírio do vale. E tinha o lado sombrio. Nas mãos erradas, era assassinato indetectável. Morte parecendo natural. Hoje ela ainda cresce em jardins ornamentais. Bonita, perfumada. Mortal. Não mexa sem saber o que está fazendo. Número 1. Angélica. A planta dos anjos. 1,80 m de altura. Caule oco, verde, grosso. Flores em forma de guarda-chuva. E um cheiro que fazia as pessoas acreditarem que tinha vindo direto do céu. Quando a peste negra varreu a Europa, matando 1/3 da população, a raiz de Angélica virou mais valiosa que ouro. Médicos carregavam pedaços no pescoço. Monges destilavam ela em tônico. Camponeses mastigavam a raiz acreditando que purificava o ar infectado. E não era só superstição. Ciência moderna mostra que Angélica contém furanocumarinas e outros compostos com propriedades antibacterianas e antivirais reais. Ela funcionava. Não curava a peste, mas ajudava o corpo a lutar. Toda a planta era usada. Raiz com cheiro de alcaçuz, semente parecendo zimbro, folha amarga. Tudo virava remédio.
Monges destilavam a essência dela em licores medicinais. Até hoje, se você for numa destilaria artesanal de gin, vai encontrar raiz de angélica na receita. Ela era considerada medicina sagrada, planta de proteção divina, e crescia nos cantos sombrios dos jardins de mosteiro, alta, imponente, misteriosa. Hoje ela ainda existe, mas quase ninguém planta, quase ninguém conhece. Essas plantas não foram inventadas em laboratório. São sobreviventes, resilientes, que prosperaram nas margens de um mundo severo e brutal. De venenos transformados em remédio até ervas que salvaram aldeias inteiras da fome, cada uma conta uma história de engenhosidade medieval. E o mais incrível, elas ainda estão aqui, esperando. No seu quintal, na calçada, no terreno baldio. Pega uma, pesquisa, planta, redescobre. Se o vídeo valeu a pena, inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta qual dessas você conhecia. Aposto que nenhuma.